Boa noite, queridas irmãs. É com muita alegria que iniciamos mais um culto da UBM, União Batista de Mulheres desta igreja, em adoração e exaltação ao nome do nosso santo e bendito Deus. Nós queremos agradecer também a todas que estão nos assistindo neste momento, que o nosso Deus continue a nos abençoar. Vamos iniciar com a oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de adorar e de exaltar o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos juntas adorando e exaltando o teu nome. Te pedimos pelo culto desta noite, tudo o que irá acontecer seja conforme a tua vontade. Todo o andamento do culto que o Senhor vem estar abençoando, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Minhas queridas, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 98. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Salmos 98, verso 1, 2 e 3. Diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. No verso 1, inicia dizendo assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. Realmente, o nosso Deus, Ele tem realizado grandes coisas no nosso meio. E nós queremos, em gratidão ao nosso Deus, neste momento, entoar louvores a Ele. Para isso, eu chamo o Ministério de Adoração, de Louvor, onde iremos cantar e adorar o nome santo do nosso Deus. Amém? Boa noite. Vamos louvar com muita alegria. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Todos os dias nós precisamos do perdão. Preciso de ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como
Vamos continuar louvando com muita alegria. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Muito bem, queridas irmãs, já adoramos ao nosso Deus com os louvores. Agradecemos ao Ministério de Louvor pela participação. Que o nosso Deus continue abençoando. Minhas queridas irmãs, passaremos agora então para os avisos. Bem, na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês é realizado o culto presencial da UBN. Então, esse culto, ele é presencial, tá bom? Ele acontece aqui no nosso templo, na nossa igreja, sempre na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, tá? Os cultos online, eles acontecem nas outras quintas-feiras, tá bom? O horário inicia das 19h30, tá bom? E são transmitidos
pelo YouTube. Então, se você deseja participar juntamente conosco dos nossos cultos online, são nessas datas, tá bom? E fique atento aos horários também, que inicia às 19h30. Já aos sábados, 7h30 da manhã, temos aqui os círculos de oração. Tá? Algumas irmãs se reúnem aqui no templo para orar ao nosso Deus. Então, se você deseja estar juntamente conosco, todos os sábados, às 7h30 da manhã. A UBM também tem um projeto que chama-se Tempos de Orar Uns pelos Outros. Esse projeto ele tem a parceria com a missionária Luísa, tá bom? Que vai interceder por seu pedido. Então, o que precisa ser feito? Se você tem um pedido de oração e quer compartilhar, você pode enviar o seu pedido diretamente pelo WhatsApp, tá? Onde a direção da diretoria da UBN vai encaminhar o seu pedido para a missionária Luísa, que vai estar intercedendo por você, tá bom? Então, esses são os nossos avisos. Nós queremos agradecer a todas vocês. E agora nós iremos passar a mensagem da palavra do nosso Deus, que será transmitida pela missionária Vilma. Que Deus venha falar aos nossos corações através da missionária e possa estar usando a sua vida para falar conosco nesta noite. Oi, irmãs. Graça e paz, que a paz do Senhor esteja reinando nos corações de cada um de vocês. Que vocês estejam animados na esperança que Deus nos dá através da sua palavra e do seu Espírito que habita em nós. E é muito bom a gente viver uma vida sabendo que temos um propósito, né? Então, hoje eu gostaria de estar meditando com vocês no livro de Jeremias, capítulo 32. O texto é grande, seria quase todo o capítulo, então eu não vou ler, vou ler só alguns versículos. E as irmãs podem ir acompanhando aí na sua Bíblia, na sua versão, no seu smartphone, não sei onde vocês vão querer ler, mas o mais importante é que a palavra de Deus seja aplicada ao nosso coração, né? Então, nós vivemos dias em que as pessoas estão sempre assim, atrás de vitória, né? Quer uma vida de sucesso. Se você quer ter uma vida de sucesso, não sei quantos passos, não sei o quê, essa coisa toda. Mas para nós cristãos, nós temos um propósito de vida. Nós sabemos que somos mais que vencedores, que a vitória já é certa e que essa vitória é garantida. Então a gente não precisa estar nessa corrida frenética, né? De querer vitória, de querer sucesso. E o que é uma vida de sucesso para um cristão? Então, é nisso que eu acho que nós vamos estar meditando. Nós vamos estar meditando, né? Muitas vezes, para uma pessoa ter sucesso é ter dinheiro, para não ter dificuldade financeira, comprar o que quer, viajar para onde quiser. E quando tem tudo isso, não se vê, né, com a razão da existência, né? Então, para nós cristãos, sucesso é viver de acordo com aquilo que Deus quer, né? Então, nós vamos ter as lutas, porque a vitória já é garantida. Então, se a vitória é garantida, as lutas também são garantidas, né? Então, aqui no livro de Jeremias, no 33, Jeremias está preso, exatamente por ele ter obedecido, né, a ordem de Deus. Ele fez uma profecia, né, deu o recado de Deus para o rei, e o rei não gostou, porque não era uma mensagem boa de se ouvir, não era uma coisa que daria prazer ou que traria alegria no coração dele.
Mas ele ficou enfurecido e prendeu Jeremias no pátio lá da guarda. Então, Jeremias estava preso por ele ter obedecido a Deus. E enquanto ele estava ali preso, veio a palavra do Senhor com ele, né? Então, o 32, o verso 6 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, no pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, que este é o direito de posse e de resgate. Compram. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. E aí Jeremias vai falando, né? Como foi feita a compra, que chamou testemunhas, que selou, essas coisas todas. Como deveria ser feito. Então, para nós como cristãos, essa vida de sucesso é uma vida de obediência. E às vezes a obediência vai nos trazer consequências, como no caso de Jeremias, foi preso, né, por ter obedecido. Mas aqui, Jeremias como profeta, e é algo assim, que me chama muito a atenção, é que muitas vezes, se não todas, né, não parei para analisar todas, mas Deus fazia com que o profeta vivesse a situação antes de falar a profecia, né, o que iria acontecer. Então, aqui Jeremias compra o terreno, né, e vale salientar que esse terreno que ele compra é bem onde os babilônicos estavam cercando Jerusalém. Então ele estava comprando, como diz, um terreno no campo de batalha para ele morar. Só que ele estava ali preso, vamos dizer, o que esperava para o futuro não era nada bom, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que não bastava apenas o profeta pregar, ele precisava colocar em prática. Por quê? Quando eles colocavam em prática aquilo que Deus estava profetizando, eles estavam revelando que realmente eu acredito que isso que eu estou falando vai acontecer. E isso revelava também a fé e a confiança que tem em Deus. Isso não é diferente conosco, né? Nós hoje, Deus nos constituiu profeta, sacerdote para o seu reino, e ele quer que nós experimentemos dele, tenhamos as nossas experiências com ele, para que assim, ao falar da sua palavra para outras pessoas, nós vamos ser não somente ouvintes, né? Mas nós seremos praticantes, como lá em Tiago 2, 26 fala, né? Que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Então, Jeremias obedece e ainda Deus manda ele comprar esse terreno e, além disso, ele fala que é para guardar as escrituras, a escritura da casa, né? Do terreno, dentro de um pote de barro, para que possam conservar por muitos dias. No verso 14 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. E ele obedeceu, né? Ele fez tudo que Deus tinha mandado, comprei. Agora, vamos pensar nas emoções de Jeremias, vamos pensar um pouquinho na cabeça dele, como que ele está preso e ainda vai comprar um terreno. É mais fácil ele comprar uma gruta para botar o corpo dele, né, para ser morto, porque o rei estava com tanto ódio dele.
Mas mesmo assim, ele obedece, porque ele está revelando que realmente confia em Deus, né? A situação que Jeremias enfrentava era muito desfavorável, né? Ele estava encarcerado ali e ele ainda compra um terreno no campo de batalha, no terreno no meio da Babilônia, e assim, o futuro dele era sombrio. Então, ele não questiona a ordem de Deus, ele obedece o Todo-Poderoso. E aí no verso 16, fala que Jeremias orou. Ele obedeceu, mas vamos dizer assim, a cabecinha dele estava meio confusa com tudo isso, né? E aí no verso 17 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizestes o céu e a terra, como é grande o teu poder, e com o teu braço estendido, coisa alguma que é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o teu poder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. Tu fizestes um nome, qual o tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometestes a seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhe mandaste que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeram sobre eles todo este mal. Eis que trincheiras já atingiram a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que dissestes aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me dissestes, compra o campo por dinheiro e chama testemunha, embora já esteja a cidade entregue na mão dos caldeus. Então, Jeremias... Essa oração de Jeremias tem toda a exaltação do Senhor, né? Seu poder, a sua fidelidade, o seu cuidado, a soberania, a onipresença, onisciência. Ele está exaltando o Senhor o tempo todo. E aí ele vem, não é uma pergunta, né? Mas ele é como se ele dissesse assim: eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo me falar acerca disso, né? O que eu tenho que falar para as pessoas com essa compra dessa terra, né? Desse terreno. O que eu tenho que fazer? Então, Deus vai e responde a ele. Então, quando nós estamos numa vida cristã, nós devemos obedecer a Deus, apesar do que não vemos e apesar de como nos sentimos e do que acontecerá depois, né? Então, Jeremias obedeceu, mesmo não vendo assim um objetivo. Por que eu vou comprar se essa terra já está entregue? Eu vou comprar uma, estou dando passo para trás, né? E mesmo ele também não confiou nos seus sentimentos, né? E certamente as suas emoções ali estavam bem abaladas e também independente do que aconteceria depois. Isso me faz lembrar de Noé, né? Noé, obedecendo a Deus, construiu a arca. Quantas vezes ele deve ter sido sofrido, né? Calúnia, zombaria e tanta coisa. Mesmo
ele não sabendo nem mesmo que era chuva, né? Porque não chovia, mesmo ele, independente do sentimento dele de desprezo, né? Que ele tinha, as pessoas tinham para com ele, e mesmo independente do que aconteceria depois, né? Ele, como Deus falou, muitas pessoas iriam morrer. Então a gente deve obedecer a Deus dessa mesma forma. Mesmo que vai acontecer coisas desagradáveis depois, né? Mesmo que nós vamos ser presos, como Jeremias foi, e tantos outros profetas no passado sofreram por estar obedecendo a Deus, nós devemos obedecer, apesar de não vermos, não entendermos, e apesar do que sentimos. Mas não podemos olhar as circunstâncias, né? Porque quando olhamos para as circunstâncias, elas nos paralisam, ela nos faz desesperar, né? Ela pode também ser, como que eu posso dizer? Ela também pode ser um desânimo para nós, né? De obedecer. E aí a gente pode lembrar de Joquebede e Arão, os pais de Moisés. Ela continuou obedecendo a Deus, mesmo sabendo que estava grávida. Naquela época não sabia se era menino ou menina. Mas ainda assim, ela obedeceu a Deus, né? Ela não colocou Moisés no rio de qualquer jeito. Colocou de uma maneira protegida, né? Então, Joquebede, as circunstâncias ali eram horríveis, né? O sentimento, imagina, nós que somos mãe, colocar, né, nosso filho assim, quanto que não dói, mas a emoção, né? Abraão também, imagina a emoção de Abraão quando foi sacrificar Isaac. Mas a nossa vida, ela não deve ser baseada nas nossas emoções, nem nas situações, nas circunstâncias que nós vemos, mas nós devemos viver pela fé, olhando para Deus, sabendo que Ele tem um plano, né? Era isso que Jeremias estava dizendo, enquanto exaltava o Senhor, né? Ele vai falando, né? Deus castigou, que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus sabia o que estava fazendo. E ele queria saber, e agora, o que é que eu faço com tudo isso, né? Essa compra, o que quer dizer tudo isso? Então, aí Deus vem falando, e é muito lindo. Vocês podem ler, né, todo o capítulo, e é linda essa resposta de Deus para Jeremias, né? É lindo ver como Deus tem interesse, e quando nós nos sentimos, como que eu posso dizer? Toda essa nossa emoção, né? A gente pode chegar para Deus e contar, abrir o nosso coração, porque Deus quer que a gente faça isso. Ser sincero com Deus, né? Expor os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, recorrer em oração, como a gente vê que Jeremias fez, né? E essa é a melhor maneira de nós lidarmos com as dúvidas, porque elas vêm, né? É conversar com Deus, é ser honesto, é falar abertamente, porque Deus quer uma oração sincera. Ele não quer que a gente fique falando meias palavras, né? Às vezes a gente não quer magoar um amigo próximo, então a gente vai medindo palavras, coisas assim, mas Deus quer que a gente seja sincero, quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E aí Deus vai falando para ele, né? Tudo que vai acontecer. E na linguagem de hoje, no verso 39, diz assim: Eu lhes darei este único propósito na vida, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Então, esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. De quê? De temer sempre a Deus. Não temer o homem. Cada dia que a gente passa, a gente vê que a situação está difícil para quem crê em Deus, humanamente falando, né? Então, em outra versão diz assim:
Dar-lhe-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Então, essa versão da linguagem de hoje, para mim, foi muito interessante. Quantas pessoas vivem sem propósito, né, na vida? Muitas pessoas aí querendo tirar a própria vida, porque não vê um propósito, né? Vai deixando o tempo passar diante dos seus olhos, ou nem percebe o tempo passar, porque não tem um propósito de vida, não sabe qual é o propósito que está vivendo, né? E Deus quer que a gente viva cada dia vendo o tempo e aproveitando esse que nos deu com o propósito que Ele nos deu, né? De temê-lo a cada dia. E aí Deus vai falando que vai restaurar tudo, que vai restaurar a saúde do povo, vai restaurar a imagem dele, né, do povo diante das outras pessoas, que o povo de Israel vai ser desprezado, o pessoal vai ficar humilhando eles, mas Deus vai lhe restaurar a vergonha, né? E depois eles vão estar ali, né, com grito, aqui no verso 10, do 33, diz assim: o Senhor Deus disse, eu vou ler na linguagem de hoje. O Senhor Deus diz: andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Essa era a situação. Porém, nesses lugares, vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade, um barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando, trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, Deus vai falando, né, que tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, né, que Ele estava castigando, Deus ia reverter tudo isso. Então, aquele choro que estava acontecendo logo iria acabar. Então, só que não era logo, né? Por isso que aquela escritura tinha que ficar guardada num vaso de barro, porque ia levar um tempo. E esse tempo ia ser meio longo, né? Eu quero também ler com vocês o capítulo 33, o verso 19 e 20. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a noite, com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo? Então, a gente pode até trocar aqui o nome de Davi conosco, né? Será que a gente pode, será que alguém tem poder para dizer, não, essa aliança de Deus não vale mais nada? Mas Deus está dizendo, se você, a pessoa que conseguir invalidar a aliança que eu tenho com o dia e com a noite, não vai ter mais dia, não vai ter mais noite. Então, assim pode também dizer que não, a aliança de Deus não serve. E o que mais me chama a atenção aqui, que Deus não está fazendo um contrato, é uma aliança. E tem diferença entre contrato, né, um acordo, e uma aliança. E Deus fala, é eterno. Então, ninguém pode invalidar a minha aliança que eu fiz com o meu povo, né? Então, Ele fez uma aliança de que vai voltar, de que irá nos buscar, de que vale a pena viver uma vida de obediência a Ele, de não olhar as circunstâncias, mas manter os olhos no Todo-Poderoso. Ele continua firme. E quando Jeremias está orando, ainda no capítulo 32, ele fala, né, sobre isso. O Senhor fez, o verso 21 diz, o Senhor, tiraste do teu povo de Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido com grande espanto. E lhe deste essa terra com juramento
prometestes aos seus pais. E ele fala, e ainda fazes nos dias de hoje, né? Eu não lembro agora o verso, mas a gente pode ver que o mesmo Deus, que é cheio de poder, cheio de bondade, de misericórdia, ele continua hoje, da mesma forma, falando para nós, obedeça, mesmo que você não esteja vendo o que vai acontecer depois, mesmo que os seus sentimentos não sejam favoráveis, independente das suas emoções, faça aquilo que eu estou dizendo que é para fazer. Então, se você tem dúvida, está se sentindo inseguro, vá até o Senhor, recorra a uma oração, Deus vai te ouvir. E sabe o que Deus diz para nós? Vocês têm esse verso na mente de vocês, eu tenho certeza. Ele diz no 33:3, assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Jeremias fez aquela compra do terreno e estava oculto o que Deus queria fazer. E Jeremias recorreu ao Senhor e ele respondeu, revelou ao Senhor as coisas ocultas. E Deus tem muitos mistérios, muitas coisas ocultas que Ele quer nos mostrar. Coisas grandes que com os olhos humanos nós não vemos, mas nós conseguimos ver com os olhos da fé. E quando nós vivemos por fé, a nossa fé é renovada a cada experiência que nós passamos. Nós devemos confiar e descansar em Deus. Do capítulo 32, do verso 37, vamos ver aqui na minha Bíblia, do verso 37, eis que eu os congregarei de toda a terra, para onde os lancei da minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habite seguramente. Então a gente vê Deus falando aqui, você vai me obedecer, vai acontecer toda essa desgraça como castigo com esse povo, por eles terem me abandonado, por eles terem profanado o meu templo, por eles terem virado as costas para mim. Mas você vai me obedecer, porque isso vai acontecer. Depois que o povo receber todo o castigo por causa disso, eu vou agir com misericórdia. Eu sou um Deus compassivo, eu tenho compaixão do povo. E eles vão voltar, todos que foram embora vão voltar e vão plantar, vão comprar campos. No verso 44 diz, comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das regiões montanhosas, nas planícies, na cidade do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então, como cristãos, né? A nossa vida de sucesso, ela está baseada em obedecer a Deus, em um relacionamento íntimo com Ele, em não olhar aqui as circunstâncias da terra, mas olhar para o Senhor, invocar o Senhor. E essa palavra invocar é chamar para si, né? E Deus está dizendo, me chamem para perto de você. Eu estou aqui, eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Me chamem para perto, eu vou. Me chama que eu estou aqui, só estou esperando você me chamar. Então, que nós possamos, a cada dia, lembrar de não olhar para as circunstâncias, de vivermos por fé e saber que a promessa do Senhor não tem ninguém
que possa ir validar, porque ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Vamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, porque é por Ele e para Ele que todas as coisas foram criadas. Por Ele e para Ele que eu e você fomos criados, com um propósito de temê-lo todos os dias da nossa vida. Vamos lembrar das suas promessas e saber que Ele não esqueceu de nenhuma delas e tem prazer em cumprir. Que Deus abençoe cada um de nós e também anime o nosso coração com a esperança da volta do seu Filho. Um grande abraço, saudades de vocês. Nós agradecemos o nome santo de Jesus. Amém.